Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Elix. Aqui a gente fala sobre temas de telecom, muitos temas relacionados ao Wi-Fi e também temas, assuntos, que são de grande interesse para os provedores de banda larga, tá? Hoje a gente vai trazer um assunto que parece um pouco mais avançado, mas cada vez mais ele é essencial, tá? E para isso eu não vou falar sozinho, mais uma vez eu trago aqui o nosso gerente de projetos especiais, Eduardo Fuli. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Guilherme? Que bom. E o tema é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho da questão do monitoramento do NOC no provedor, O NOC, para quem não sabe, é a equipe responsável por monitorar a rede do provedor, Ele está olhando ali se está tudo bem, o que houve, Às vezes está dividindo em mais de um nível, O detalhamento, depende muito do provedor, mas a sigla geral, se chama NOC, sim. E o NOC, ele é cercado ali de alarmes, de ferramentas para avisar, para olhar o que está acontecendo, Correto. Agora, a gente conversando um pouquinho antes, existe uma grande dificuldade, que às vezes parece meio simples, que para o NOC ele quer um alarme, ele quer um aviso, ele quer uma ajuda, tem muitos componentes. Mas você alarmar demais, você avisar toda hora a equipe que tem um problema, isso passa às vezes a ser ignorado, Porque se tudo é sempre um problema, a equipe passa a ignorar, E se não tem nenhum alarme, o NOC ele fica às vezes às cegas, ele tem que revisar tudo manualmente, E isso com a rede crescendo é cada vez mais impossível, Então, na sua visão, por que isso é um problema? O que isso acontece ali no meio e onde é que a gente pode encaixar talvez algo para ajudar? Então, Guilherme, a gente pensando todo esse problema, com o crescimento de rede, quantidade de equipamento, porque todos os equipamentos precisam ser efetivamente monitorados, Só que cada equipamento, ele possui uma série de características que é completamente diferente do outro. Então, esses equipamentos possuem comportamentos diferentes, estão em áreas diferentes e tudo mais. Então, todo esse alcance de monitoramento, como você disse, pode acabar gerando muita informação para o NOC analisar e às vezes o alarme ele não possui uma configuração mais restrita e aí ele acaba sendo utilizado em excesso, Um alarme em excesso, às vezes, ele não alerta o real problema que a rede está tendo, Isso é muito importante. A gente parar para ver que se algum equipamento sempre alarma, ele não apresenta demais problemas, a gente tem um problema de configuração do alarme. Se esse problema de configuração persiste, a gente não consegue fazer uma configuração, um setup correto do alarme desse equipamento, ele passa a ser ignorado. Até o dia que ele alarma de verdade e a equipe ignora. Então, o excesso de alarmes impacta drasticamente no dia a dia da equipe em poder saber se as coisas estão realmente funcionando. Então, o grande detalhe disso tudo é como configurar os parâmetros de cada equipamento para você conseguir obter essas informações e elas venham na hora certa que você precisa. Esse é um grande detalhe que a gente tem. Existem várias ferramentas, O NOC normalmente possui até mais de uma ferramenta para redundância e conseguir ter todos os detalhes específicos dos equipamentos da rede. Sim. O grande detalhe é que existe uma parte da rede que ela não é muito visível a esse tipo de monitoramento, Que é a parte passiva da rede. Essa parte, o que é essa parte essa passiva? parte passiva da rede, normalmente ela está localizada na última milha, No atendimento do cliente, quando sai do backbone e entra para o atendimento final do cliente. Essa última milha, em alguns provedores, ela é composta de switch, que não possuem a capacidade de gerenciamento, E em outros provedores, eles são uma rede de fibra ótica, Na rede de fibra ótica, nós possuímos splitters, que são os divisores de fibra. Esses splitters, eles são simplesmente óticos. Eles não têm como possuir um IP,
Logo, eles não têm como serem monitorados. Nem máquina, na verdade, né? Nem muito menos, né? Ele não tem nem energia elétrica dentro dele. Sim. Então a gente não consegue saber se tem algum problema naquele equipamento. Aquele equipamento ele fica na rua, né? Ele fica sob a ação do tempo, logo ele sofre um desgaste temporal nisso daí. E ele pode acabar gerando uma perda no sinal, né? O degrade muito a qualidade do sinal e interfira no alcance da sua rede. Isso é fato. Pode não, vai acontecer. Com o passar dos anos, o splitter ele sofre isso daí, né? Então é muito difícil você saber sem um monitoramento, né, do seu ponto final, né, na sua CPE. Fica muito difícil de você saber se você está tendo algum problema no ramo. Sim. Então, com uma Que é esse última milha que você falou. isso aí, na última milha. Com aquele ramo da última milha que faz uma determinada área de atendimento. Logo, quando você coloca um monitoramento lá no final da rede e você consegue construir toda essa topologia até a entrada do seu backbone, né, você consegue ter um posicionamento do problema. Então, como que você vai saber isso? Se você tem 3 clientes desenhados dentro de uma topologia e eles estão em um splitter e esses clientes começam a apresentar falhas, né, começam a ter informações de problema, um momento isso precisa ser alarmado dentro da sua rede, né? Você precisa ter essa informação. E aí, a ferramenta do flashboard da Anlix consegue trazer essas informações através da análise da estrutura passiva da rede. Conforme você monta a topologia passiva da rede e direciona quem está lá na ponta, né, o flashbox que está lá na ponta, você consegue trazer todas essas informações. E o conjunto dessas informações vão ser uma base bem mais sólida para conseguir gerar o seu alarme. Ou seja, não é simplesmente um parâmetro, é uma inteligência que existe sobre toda uma área da sua rede, certo? Sim, perfeito. Você já deu uma super introdução aí do flashboard, né? Para você que está nos assistindo, né? Eu vou até emendar uma rápida menção importante, né? A gente está trabalhando aqui com o flashboard, que é, aliás, dos cargos-chefes aí de projeto do Folia. Mas tem uma questão importante que o Folia falou agora rapidamente no fim, que é essa questão da inteligência, tá? A Anlix, ela trabalha em parceria já desde o início, né, com o Laboratório Land, da COP, o FRJ, e é lá que é montado, né, que é analisado junto com os alunos de pós-graduação do laboratório, esses experimentos de análise inteligente, né? Pode parecer simples, né? O que você falou, pode parecer às vezes um parâmetro para ser ajustado, mas recordando aí, se você assistiu bem o início do vídeo, né, que o Folia descreveu, né, que o alarme ele é um problema de configuração, até que ele não passa a ser, ele é realmente um alarme. Isso tem a ver com o passado, né? Você está olhando um equipamento, um alarme de um equipamento ao longo do tempo, né? Então você tem que ter algum mecanismo para olhar quando que aquilo passa a ser um problema, quando que aquilo é esporádico. E isso, nos dias de hoje, tem muita relação com o que se ouve aos pouquinhos de aprendizado de máquina, de algoritmos inteligentes, né? E aí é onde entra a colaboração do laboratório que eu falei agora há pouco, o Laboratório Land, né? Sim. Então isso é montado, né? Isso foi um trabalho já fruto de pesquisa de anos já, né? E isso está finalmente aí sendo traduzido no exemplo que o Folia deu do projeto Flashboard, do produto Flashboard, né? Que a gente está trazendo ele à vida, né? Conseguir trazer toda essa tecnologia, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, de uma forma simples para a mão do provedor, né? Para que ele consiga tirar o melhor, né, da análise da rede e gerar uma detecção de problema preventivamente. Isso aí. Né? Então a inteligência está baseada nisso tudo. Isso aí. Olha, a gente vai dar mais alguns pontos, curiosidades aí do Flashbot. Se você já ficou aquela pulguinha atrás da orelha, fica tranquilo, a gente vai separar um vídeo para isso. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer aqui, Folia. Obrigado aí por essa explicação, essa situação do problema todo. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Guilherme. Isso aí. E, pessoal, você que assistiu a gente, muito obrigado mais uma vez. Se você gostou do vídeo, deixa o like,
segue o nosso canal que tem mais vídeo por aí. Grande abraço e até a próxima.